Quero fazer com vocês uma representação pela ação controlada e vamos começar com a leitura de um caso que diz o seguinte: a Operação Garras contra o narcotráfico ocorre em Lagolândia. Para que pudesse obter êxito, foi pedida à terceira vara criminal medidas cautelares de interceptação telefônica e de dados, além de infiltração virtual de agente policial, o que viabilizou a identificação de uma infraestrutura de produção de drogas, sendo possível entender que as comunicações eram feitas via Sky ECC, um sistema de mensagens criptografadas usado por traficantes de drogas. Com essa medida foram identificadas várias empresas envolvidas na rede criminosa. A Polícia Civil já apreendeu 40 quilos de cocaína nessa operação, mas ainda busca pela liderança da organização criminosa. Após identificações iniciais, não foi encontrado nenhum outro ramal apto a ajudar nas operações, mas Luguinho, um dentre os 7 presos na operação contra o narcotráfico, decidiu colaborar com o inquérito policial na identificação dos demais coautores e partícipes. Com base nessa delação, houve a representação pela infiltração de agente policial no local delatado. Para encontrar novos vestígios dos crimes, acontece que, conforme Luguinho afirma, a liderança do tráfico se reúne uma vez a cada 3 meses. Se reúne uma vez a cada 3 meses. Na rua Javali, bairro Custuródio, balcão Casa Amarela, às 16 horas. Momento esse que é possível atuação mais precisa. Então, momento da atuação mais precisa em busca de responsabilizar o maior número de integrantes do tráfico. Então, aqui a questão já praticamente está falando ao candidato qual será a medida cabível, que será a ação controlada. Quer dizer, a polícia espera um pouco para atuar no momento certo, a atuação mais precisa em busca de responsabilizar o maior número de integrantes do tráfico. Assim, é necessário aguardar o momento certo para a atuação. De novo, é necessário aguardar o momento certo para a atuação, ação controlada. Em face do caso narrado, na qualidade de delegada de polícia responsável pela investigação, elabore fundamentadamente a medida pertinente ao caso, visando a constituição de justa causa para o oferecimento de eventual ação penal. Aqui nós temos que usar os seguintes artigos: artigo 33, que fala sobre tráfico, da Lei 11.343 de 2006, artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, pena 5 a 15 anos. E temos o artigo 53, que autoriza a ação controlada. Artigo 53, em qualquer fase da percepção criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 1, a infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Inciso 2, a não atuação policial, quer dizer, não atua para quê? Para aguardar o momento certo sobre os portadores de drogas, seus percussores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. E o parágrafo único
traz aqui que na hipótese do inciso 2, que a gente acaba de ler aqui, que a gente acabou de ler, deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam concedidos o itinerário provável, quer dizer, tem que ter aqui endereço, os agentes e identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Isso tudo tem que ter onde? Na petição. E aqui, a Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850 de 2013, fala da ação controlada, artigo 8º, também tem que constar na petição, na representação, artigo 8º, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. O retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Então, tem que ter essa comunicação do Ministério Público que a gente pede no capítulo dos pedidos. Então, iniciemos aqui, vamos iniciar pelo endereçamento. Excelentíssimo, caixa alta, excelentíssimo, senhor juiz de direito, falou que as primeiras medidas, elas foram pedidas pela terceira vara criminal, então, na terceira vara criminal da comarca de Lagolândia, que é o nome fictício da cidade. DC Estado. Agora vem o epígrafe, que é o detalhamento, para assegurar que o êxito da operação, ela deve ser sigilosa. Essa operação deve ser sigilosa. Isso já colocamos abaixo do detalhamento em caixa alta, para que não tenha o quê? Dúvidas. Então, sigiloso. O inquérito venha pensado, por isso colocamos também na epígrafe, para facilitar o trabalho da secretaria, o número do inquérito. Inquérito policial, número a delegada, que é mulher, que está aqui no comando dessa operação, a delegada de polícia, infra-signatária, representando a Polícia Civil de Lagolândia, no uso de suas atribuições, constitucionais e legais, conferidas pelo artigo 144, que fala sobre a Polícia Civil, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1988. E aqui a gente coloca também as atribuições que dá aos próprios aqui artigos de lei. Então, todos aqueles artigos de lei que a gente vai desenvolver esses artigos no momento da fundamentação, a gente coloca aqui também, porque eles dão legitimidade à atuação do delegado de polícia, no caso aqui da delegada de polícia. Então, a Constituição Federal de 88 e artigo 33, a gente vai falar sobre também o artigo 53, inciso 2, da Lei de Drogas, Lei
13.343 de 2006 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Venha a vossa excelência representar pela ação controlada pelas razões fáticas ou pelas razões de fato, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas. Primeiro capítulo dos fatos. Os fatos a gente narra como se estivesse aqui narrando um enredo de um filme por uma ordem lógica de início até meio e fim. Então, no dia tal, iniciou a operação Garras contra o quê? O narcotráfico na cidade de Lagolândia. No decorrer das investigações, foram deferidas várias medidas cautelares, como interceptação telefônica, e de dados, e infiltração virtual de agente policial. O que viabilizou a identificação de uma infraestrutura de produção de drogas. A Polícia Civil já apreendeu 40 quilos de cocaína nessa operação. Mas ainda busca pela liderança da organização criminosa. Após as identificações iniciais, não foi encontrado nenhum outro ramal. Portanto, aqui a gente já vê que não há outro ramal, então não seria aqui justificativa para nova medida de interceptação telefônica, porque não foi encontrado nenhum novo ramal e que seja apto a ajudar nas operações. Acontece que Rubinho, dentre os 7 presos
na operação Garras ou contra o narcotráfico, decidiu colaborar com o inquérito policial na identificação dos demais coautores e partícipes. Com base nessa delação, houve a representação pela infiltração de agente policial no local delatado para encontrar novos vestígios dos criminosos. Ocorre que, conforme Luguinho afirma, a liderança do tráfico se reúne uma vez a cada 3 meses na rua Javali, no bairro Custuródio, Balcão, Casa Amarela, às 16 horas. Ideal é que tivesse aqui também o nome de quem será investigado, mas não tem. Então, momento esse que é possível a atuação mais precisa em busca de responsabilizar o maior número de integrantes do tráfico. Assim, é necessário aguardar o momento certo para a atuação policial, motivo pelo qual represento pela ação controlada. Agora vamos para o próximo capítulo, capítulo 2, dos fundamentos. A ação versa sobre a ação controlada. Aqui dos fundamentos a gente vai colocar os artigos que a gente fez a leitura, então faz a leitura, copia o artigo e com base nesse artigo a gente vai aqui redigindo a nossa representação. Então, tudo isso que eu vou colocar aqui nos artigos, eu peguei o artigo, copiei, colei, e com base nele eu fui redigindo os fundamentos. Então, trata-se de investigação sobre o crime. Lembra que eu li o artigo 33? Então, do crime de quê? De tráfico, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de drogas presente no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, sendo necessário retardar, isso tudo está na lei, retardar
a intervenção, sendo necessário retardar a intervenção relativa à ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculada. Foi observado o momento mais eficaz, tudo isso na lei, isso no artigo 53 da Lei 11.343. Foi observado o momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus percussores, tudo na lei, percussores químicos, quer dizer, eles vão deixar aqui de atuar sobre essas pessoas que são meras usuárias para atacar realmente essa liderança. E outros produtos químicos e outros produtos utilizados em sua produção, vírgula, se justifica na identificação e responsabilização do maior número de integrantes de operação de tráfico e distribuição, sendo esse o meio mais adequado para a investigação, de acordo com o caso concreto. Terminou essa parte dos requisitos cautelares. O fumus commissi delicti e o periculum in mora. Não é o periculum in libertatis, porque não se trata de medida cautelar pessoal. Então, fumus commissi delicti e periculum in mora. Então, capítulo 3 dos requisitos cautelares. O primeiro é o fumus commissi delicti. Fumus commissi delicti o artigo 282 do Código de Processo Penal, autoriza o juiz a conceder cautelares. Para tanto, verifica-se o fumus commissi delicti com o respectivo indício da infração. E temos vários indícios que foi aqui colocado pelo exercício. Então, com o respectivo indício da infração penal, devido aos 40 quilos de cocaína apreendidos e 7
Na verdade, 8, com o Lubinho. 8 presos por suposta prática de crime de tráfico, inclusive com uma delação que levaria à liderança da organização criminosa. O próximo requisito é o pericum in mora. Pericum in mora. No caso, em tela, fica demonstrado a gravidade do crime, sendo que a demora levaria ao prejuízo para as investigações. Tendo em vista que frustraria a aquisição de provas, além da não formação a tempo de justa causa para posterior ação penal. Agora, finalmente, dos pedidos, o último capítulo. Dos pedidos. Diante do exposto, agora que a gente pede a oitiva do Ministério Público, diante do exposto, vírgula, na lei, diante do exposto na lei. Quais são as leis que a gente tratou? 11.343 de 2006, Lei de Drogas, e 12.850 de 2013, Lei de Organizações Criminosas. Represento pela ação controlada para que ocorra a atuação da polícia. Se tivesse o nome dos agentes que seriam aqui investigados, a gente também colocaria, mas não teve. Então, é a atuação da polícia daqui a 3 meses, quando eles vão se reunir na rua Javali, bairro Custoródio, Balcão, Casa Amarela, às 16 horas. A gente podia colocar do dia tal, do dia e nomes dos investigados. Como não tem, a gente coloca só nomes dos investigados para localizar a liderança do tráfico. Requer a oitiva do Ministério Público. Nestes termos, pede deferimento Lagolândia de mês, ano, como é no feminino, delegada de polícia. Se estivesse no masculino, seria
delegado de polícia. Então, é isso.